A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que esta aula de 1 Timóteo seja muito edificante para a sua vida e gostaria de te convidar a participar conosco todo domingo, 10h30 da manhã, na Avenida São Carlos 2495. Nós temos o nosso culto presencial, que também é transmitido online pelo Facebook. Então você pode estar conosco pessoalmente ou acompanhar a transmissão ao vivo. Também espero que essa aula seja edificante para a sua vida e que Deus abençoe os seus estudos. Vamos orar? Pai de amor, nós te rendemos graças, nós te adoramos pela tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor orienta os nossos líderes, os nossos pastores, que realmente ao estudar a sua palavra nós possamos ser edificados. E nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos hoje dar início à nossa aula. Nós estamos então aí com a nossa revista verde e hoje nós vamos estudar 1 Timóteo. Bom, entre todas as cartas aí atribuídas a Paulo no Novo Testamento, a autoria das cartas pastorais, e aqui a gente inclui 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é as mais contestadas, né? Embora elas fossem em geral consideradas paulinas pela igreja primitiva, não havia essa discussão, né? É inegável que existe aí uma diferença de estilos entre estas cartas e as outras cartas de Paulo. E por quê? Existe dentro dessas cartas aí, então, essa diferença de estilos, e há várias formas literárias que Paulo raramente emprega nas cartas mais antigas. Então, a gente vai entrar nessa discussão porque ela é importante e a gente vai ver que ainda que essas diferenças que existam entre si mesmo, não necessariamente elas indicam que são os autores diferentes, né? Em determinado momento da nossa vida, a gente pode escrever de uma forma diferente, dependendo das circunstâncias. Então, a gente vai ver que essas divergências levaram, então, muitos autores, muitos estudiosos, a sugerir que Paulo não fosse o autor dessas cartas, ou então, assim, que, na verdade, ele teria dado a liberdade para aquele que estivesse escrevendo, para o escriba ou amanuense, que estava redigindo aquela carta, então, porque é conhecimento geral que a gente sabe que Paulo ele geralmente escreve cartas com outras pessoas, então, digamos, Paulo deixou essa liberdade para aquele que estivesse escrevendo trabalhar, né, e mudar então as formas. Tanto que existe assim alguns diálogos e alguns estudiosos que defendem que várias das cartas foi Lucas que escreveu para Paulo. Em que ele seria o seu escriba, segundo o próprio 2 Timóteo 4:11, principalmente 2 Timóteo. Então, a gente poderia dizer, então, dentro dessa perspectiva, que existe uma escola dentro daquilo que Paulo escreve. Então, seus discípulos escrevem com a anuência dele, então escreve e ele está junto, digamos assim, verbalizando, e essas pessoas escrevendo. E aí a gente poderia, então, dizer que existe uma escola paulina, né? Então, a gente vai tratar essa questão com uma teologia da escola paulina, antes de estudar todas as cartas pastorais, 1, 2 Timóteo e Tito, para a gente ver aí um pouquinho sobre isso. A gente entende, então, partindo desse pressuposto, que é bem provável que sejam aí, né, os seus escribas que realmente escreveram a carta e que Paulo está junto, então, escrevendo, e, portanto, ela não deixa de ser uma carta de autoria paulina. Existem outras divergências quanto à questão de tempo, quanto à datação dessas cartas, porque, com certeza, elas são as mais digamos assim, levando em consideração o nosso tempo, as que foram escritas mais recentemente. Então, elas foram as últimas que Paulo escreveu na sua vida e as que estão mais próximas da nossa realidade hoje como igreja. Então, existe essa divergência e algumas discussões em cima disso quanto à datação. Se Paulo morreu por volta dos anos 60 e essas cartas seriam mais antigas no sentido dos anos 90 ou 100, então Paulo já teria morrido mesmo, ou se elas foram escritas dentro desse tempo. Nós vamos levar aqui em consideração a tradição da igreja primitiva,
Mas nós não vamos descartar essa questão da escola paulina, porque essas pessoas que então redigiram essas cartas com Paulo têm uma teologia por trás dessas cartas, tem uma intenção, uma intencionalidade. E uma carta desse estilo, ela é diferente de uma carta pseudoepígrafa. É importante também a gente falar isso. Por quê? Pseudoepígrafas são cartas, por exemplo, eu escrevo uma carta, mas falo que foi outra pessoa que escreveu. Então, era muito comum também nessa época, alguém escrevia uma carta e atribuía a um apóstolo, alguém que tivesse mais renome, né? Então, por isso que é interessante quando você pensa o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pedro, que são assim, literaturas apócrifas, por exemplo, Evangelho de Pedro não, Atos de Pedro, que dá-se, olha, foi o fulano que escreveu. Nem sempre foi, mas se usava o nome dessa pessoa para ganhar fama, para essa carta, para esse escrito se tornar famoso, para ele, assim, sair só daquela comunidade e ir em frente. Então, assim, nesse caso nós entendemos que essas cartas não são pseudoepígrafas, nós entendemos que ela está dentro de uma escola paulina, de pessoas que estavam com Paulo, que estudaram com Paulo, que são discípulos de Paulo. Então, dentro dessa perspectiva, vamos olhar um pouquinho, então, a teologia dessa escola paulina, né? Então, pensando aí Paulo como apóstolo, como aquele que determina essa teologia e como ela é trabalhada. Então, assim, é importante a gente ver que essas epístolas pastorais têm um estilo e um contexto. São cartas que têm como conteúdo principal a tradição parenética, que é aquela da exortação. Também são identificadas no gênero de testamento. Então sempre dá aquela sensação como se Paulo estivesse chegando no fim da sua caminhada e querendo deixar os seus ensinos, deixar tudo aquilo que ele tinha aprendido até então. Inclui orientações de conduta naquele presente aos destinatários. Então a partir de uma autoridade Marte, no caso o apóstolo Paulo. O testamento recapitula o passado a partir do presente, por meio de uma síntese e interpretação com vistas a indicar os caminhos do futuro. Segundo Koster, as epístolas pastorais, elas assinalam o fim da ética escatológica cristã e assim preparam o caminho para a apologética cristã. É aquela ideia da transição. O escatom não acontece naquela geração e agora entra-se o quê? Na defesa da fé. A gente vai entender um pouquinho mais por que é essa defesa, porque vão surgindo várias novas doutrinas, vários novos mestres, e dentro desses alguns são falsos, então essa necessidade da apologética, de defender a fé. Nós temos aí então, como cenário, e aí entra aquela discussão da data, o século II, né? Final do século I, começo do século II, e é interessante porque elas não constam do cânon marcionita, nem do manuscrito mais antigo das epístolas paulinas, que é o papiro 46. Lembra que o cânon marcionita, Marcião lá por volta do ano 150, ele define para ele, a Bíblia dele algumas cartas, Atos, o Evangelho de Lucas, e aí nisso começa a discussão do cânon do Novo Testamento, porque ele chega... Fala, para mim isso aqui é a Bíblia, o Novo Testamento, e aí, mas peraí, então a igreja começa a se mobilizar, afinal, quais desses vários escritos que existiam da igreja primitiva, quais deles realmente eram palavra de Deus, quais deles de fato traziam a verdade de Deus para o seu povo, para a igreja. Então é a partir disso que começa aí a discussão do cânon, que vai se encerrar só lá no século IV, né? Então, esse é só o pontapé inicial. Então, o principal contexto das cartas é o surgimento das heresias no período pós-apóstolo Paulo. Então, mesmo assim, não há um ataque a nenhum grupo específico, mas orientações gerais sobre como identificar e combater heresias. Mesmo assim, há características típicas. E aí a gente tem duas características. Elementos judaicos de oposição e os ensinos considerados falsos, né? A gente tem as referências aí para depois você dar uma olhada. É importante a gente pensar, mesmo na época do apóstolo Paulo, sempre existiam aqueles que iam contra ele, né? Tinham os judaizantes, tinham aqueles que dentro das próprias comunidades geravam aí, então, falsas doutrinas, traziam coisas da sua antiga religião. Então, né, tem tudo isso.
E aí vamos pensar o seguinte, essas 3 epístolas elas têm temas em comum, mas são distintas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa teologicamente, apesar das semelhanças, cada carta tem uma mensagem própria. 1 Timóteo vai trabalhar a questão do problema da heresia, mas que exige o fortalecimento e estabelecimento de critérios para as lideranças, indicando a vida de piedade que todos devem ter. Já Tito, também há heresias rondando, por isso é necessário fortalecer a liderança. Entretanto, nessa carta se mostra a necessidade da comunidade ter estabilidade, dando bom testemunho público, e o ensino ético é decorrente da ação da graça. E 2 Timóteo, mesmo reforçando o tema das heresias, a gente vê que a mensagem ela é mais voltada para o próprio apóstolo para o próprio pastor Timóteo individualmente, o que dá um caráter maior de testamento a essa carta. Então, pensando na mensagem teológica dessas cartas pastorais, elas trazem em si a salvação em Jesus Cristo como um evento histórico, como epifania, em união com Deus e sem ação do ser humano. Isso é unânime nessa literatura. A gente tem aí também a teologia da missão a partir de Paulo, então a missão é universal e o bom testemunho como parte intrínseca da missão. Isso é unânime também. A eclesiologia elaborada, a gente tem nessas cartas então um apóstolo que já correu a sua carreira e que agora apresenta aí uma eclesiologia mais assim institucionalizada. A gente tem os carismas institucionalizados, presbíteros, pastores, tudo isso assim, mestres, doutores, enfim. Então, a igreja como casa de Deus, sob o governo de Deus, bem como a sua administração é descrita em termos domésticos. E a gente tem aí, então, uma teologia das escrituras também nessas cartas. O Antigo Testamento, denominado como as escrituras inspiradas, porque é isso que 2 Timóteo 3,16 fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Lembra que nessa época o que a gente tem aí como escritura é o Antigo Testamento, ainda não existia um cânon do Novo Testamento formado, então não são as cartas, não é nada disso. A gente vai ver que ambas as palavras aqui são exclusivas do ambiente das pastorais. A gente vai ver aí, por exemplo, que o Félimos aparece em 1 Timóteo 4,8 e aqui se inicia a discussão cristã sobre a inspiração das escrituras. Uma tendência mais mecanicista, inspiração direta e dinâmica, um impulso criativo sobre a escrita. A gente vê também que existe menos citações diretas e mais alusões. Um exemplo aí, 1 Timóteo 2,8, quero, portanto, que os varões, homens adultos, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, é uma referência, uma alusão a Malaquias 1,11, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor do Exército. Relação das mãos levantadas com as ofertas puras em todos os lugares. Então, existem umas alusões, não são citações diretas. Outro exemplo aí, 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E aí a referência é Isaías 52,5. Agora que direi eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Então, existem as referências aí não diretas. E aí também uma contraposição de um contexto de honra e desonra que redunda em blasfêmia contra Deus, E a gente pode ver isso aí nesses trechos, que são essas referências, 2 Timóteo 2,7, Provérbios 2,6, depois Tito com os Salmos e Ezequiel. Outro exemplo aí também, que são os textos, A gente vai ver que 2 Timóteo 2,7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Fazendo uma referência e alusão a Provérbios 2,6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Alusão à sabedoria que Deus dá para compreender as coisas.
E aí a gente vê isso nessa alusão também, Tito, por exemplo, 2,14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Né? A alusão, Salmo 38, é ele quem redime Israel de todas as iniquidades. Ezequiel 37, 23, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, em quem pecaram e os purifiquei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? A referência ao agir salvífico de Deus. Então, vamos entrar em 1 Timóteo, né? A gente pensou aí de uma forma geral, e a gente entra agora em 1 Timóteo, seguindo aí a nossa revista. A gente vai ver que primeiro aí, a gente pode pensar numa visão panorâmica do livro de 1 Timóteo, a gente pode ver que o primeiro capítulo vai falar sobre pregação, é uma advertência contra a falsa doutrina. Do capítulo 2 a 3 vai falar sobre a organização, a liderança e o culto público e a manutenção da sã doutrina. Depois, de 4 a 6, a administração, cuidados com as viúvas e anciãos e incentivos pastorais. Então, a gente vê que tudo isso está envolvendo o procedimento da igreja. E aí vamos pensar, tá dentro do grupo das cartas pastorais, que a gente falou, que é o que a gente vai ver hoje, está vendo já, né? Depois em 2 Timóteo e em Tito, nós podemos dizer que está dentro aí dentro dessa perspectiva de uma escola paulina, de que foi escrito pela supervisão de Paulo por volta aí de 61, 65 depois de Cristo, provavelmente na Macedônia, e o alvo é o Timóteo, pastor Timóteo, que, né, é importante a gente lembrar quem é o Timóteo. Ele foi provavelmente convertido na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele visitou Listra, lá em Atos 14. Ele tinha sido instruído desde a infância pela mãe e pela avó, que eram judias, e mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo, está lá em Atos 16. Após ser liberado da prisão em Roma, Paulo deixa Timóteo, então, em Éfeso, como pastor, por perceber que havia muitos falsos mestres ali. E depois da Macedônia escreveu para estimular o jovem pastor. Então, é importante lembrar que a igreja de Éfeso, lá em Atos 19, ela é plantada numa cidade onde tem o templo da deusa Diana, onde eram vendidos os souvenirs dessa deusa. E o que acontece? As pessoas vão se convertendo, vão deixando a idolatria de lado, vão parando, então toda a atividade econômica também muda. Então a gente está numa cidade, né, o Timóteo, vamos pensar assim que a gente está junto, porque a gente está estudando aqui o livro, que é essa realidade. É importante essa realidade até para interpretações do livro, porque às vezes a gente cai aí numa leitura engessada, entendendo que tudo que Paulo escreve nesta carta vale para outros. É importante a gente lembrar do contexto de Éfeso, né? Para a gente entender várias coisas. Qual seria então a finalidade da carta? Né? Em 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo escreve então para orientar, para encorajar e para ajudar Timóteo no exercício do seu ministério. E ele inclui severas exortações aos falsos mestres que buscam destruir a comunidade que estava sob a responsabilidade pastoral dele, do Timóteo. Então, Paulo avisa aí do perigo de erros e falsos ensinos, e ele anima o jovem pastor a continuar na verdade e a viver uma vida santa. Então, são esses os dois pensamentos que formam a base dessa primeira epístola, então, aí, a Timóteo. Pensando na questão do conteúdo, a gente vê que na abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na orientação da igreja, dois fatores aí se distinguem. A igreja local, a casa de Deus, é o lugar central e é de muita importância na vida do crente, do qual irradiam as responsabilidades e habilidades dos que fazem parte dela.
e que o pastor ou a pastora tem um importante papel. E Paulo trata dessa pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Então, é importante a gente pensar aí, porque ele vai trabalhar também os requisitos para a liderança espiritual. A gente vê 1 Timóteo 3, de 1 a 12, e também depois lá em Tito, que é um outro pastor também que Paulo escreve, a gente vai ver claras definições dos requisitos do ministro espiritual da igreja. O Novo Testamento distingue 2 grupos de pessoas para conduzir o rebanho do Senhor na terra, presbíteros e diáconos, diaconisas. E aí a gente vai ver que cada um desses tem as suas responsabilidades, e aqui a gente vai ver o quê? Que Paulo vai trabalhar então a área familiar, emocional, pessoal, social e ministerial de cada um deles dentro dos textos, e o principal é que seja irrepreensível. Aquela questão do testemunho, que vai dar, o testemunho da pessoa vai falar e vai mostrar quem Jesus é. Então aí a defesa da sã doutrina. A gente pode ver que ao longo da epístola, Paulo aponta a Timóteo as várias formas de ensino dos falsos mestres. Em contrapartida a esses falsos mestres, Timóteo deveria andar em amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E fazer o uso legítimo da lei, alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina, aplicar-se à leitura, à exortação, ao ensino e ensinar a palavra. Então a gente pode dizer também que Paulo vai colocar para Timóteo os diversos deveres pastorais. Timóteo então é orientado como pastorar. Primeiro, cuidar de todos os crentes. B, agir com sabedoria. C, permanecer firme na fé. E por último, buscar sempre a santificação. São exortações do apóstolo Paulo, então o seu mentor, para esse jovem pastor. E aí, para encerrar, é importante a gente mostrar aí a cristologia de 1 Timóteo, né? Como Cristo é apresentado. A gente está aí, então, numa carta que trabalha a questão da igreja e que mostra como Cristo deve ser. Então, primeiro, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo, a manifestação da justiça e da glória de Deus. Cristo, a fonte do poder espiritual da fé e do amor. Cristo, o Salvador. Então, para a gente encerrar, a gente poderia dizer, então, que a gente tem aí um esqueminha. Quando a gente pensa em Cristo, então, como cabeça da igreja, aquele que está acima de todos, acima da liderança, acima da doutrina, e que junto com os líderes e a doutrina, é aquele que está na igreja e que todos os cristãos estão ali juntos. Então, para nós encerrarmos, 1 Timóteo para hoje, a gente vê que a manutenção da sã doutrina em meio aos grandes desafios do ministério pastoral foi o alvo ensinado por Paulo a Timóteo. Então, deve trazer para nós aí o estímulo aos nossos irmãos e irmãs a serem fiéis à palavra de Deus. E também 1 Timóteo é um verdadeiro manual para cristãos e cristãs do mundo inteiro, não apenas para líderes. E nossa vida cristã é fruto de quem Jesus é e do que ele fez por nós. Que a nossa vida seja uma demonstração prática da obra de Cristo no mundo. Então, que Deus abençoe você. Sempre que você tiver alguma dúvida a respeito aí, então, da igreja, da questão pastoral, vale a pena realmente ler 1 Timóteo. E que Deus abençoe o seu final de semana e a todos nós no nome de Jesus. E até a próxima.